Bora lá, galera. Aqui, olha só. Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é exatamente 16, exatamente 10, no máximo 6, no mínimo 6, exatamente 18. Então, olha só. Para resolver esse tipo de questão, a gente vai ter que fazer por tentativa. Como assim? Olha só. Vou dar ideia. Então, aqui, ó, aqui a gente vai ter que tentar descobrir, chutando, quais são os valores, não é chutando, né, mas seguindo um padrão, para a gente tentar entender como que resolve esse problema. Então, olha só. Aqui, ó, aqui eu tenho os alunos que gostam de matemática e os alunos que gostam de história. Matemática e história. Vamos supor que um aluno gosta de matemática e história ao mesmo tempo. Então, quer dizer que 16 alunos gostam de matemática. Se eu já tenho um aqui, para completar 16, faltam 15, certo? E são 20 de história. Se eu já tenho um, para completar 20, faltam 19. Só que nesse caso aqui, olha só, 19 mais 1, 20. 20 mais 15, aqui eu tenho um total de 35 alunos. Só que o exercício fala que na classe tem apenas 30 alunos. Então, um aluno só não pode gostar das duas matérias, tem que ser mais. Então, eu vou aumentar. Aqui, olha, matemática e história de novo. Matemática e história. Se dois alunos gostarem de história e matemática ao mesmo tempo, eu vou ter aqui, ó, no total são 16 de matemática, então faltam 14. São 20 de história, então faltam 18. Então aqui, ó, 20 de história, então 18 mais 2, 20. 20 mais 14, 34. É o total. Então não pode também, né? Porque o total de alunos tem que ser 30. Então vou aumentar. Vou colocar aqui, olha, matemática e história. Matemática e história. Vou colocar, então, 4 pessoas de matemática e de história. Então, aqui, para completar os 16, faltam 12. E para completar os 20, faltam 16, certo? Dando um total de 32 alunos. Não pode também. Então, vou aumentar aqui para 6. Então, matemática e história. Matemática e história. Se eu tenho 6 alunos aqui, olha. Então, para completar os 16 de matemática, faltam 10. E para completar os 20 de história, faltam 14. Então, 14 mais 6, 20. 20 mais 10, então 30 alunos. Então, beleza. Então, olha só. Então, o que que nós temos? Nós temos que exatamente, olha lá, que gostam de matemática e história. É exatamente 16? Não. Exatamente 10? Também não. No máximo 16? No mínimo, no máximo 6. No mínimo 6 ou exatamente 18? Então, acho que a dúvida agora fica entre no máximo 6 e no mínimo 6, né? Agora, pensa aqui comigo. Se for no máximo 6, aqui está falando que não existe nenhum aluno que não gosta de nenhuma das matérias. E, tipo assim, sempre tem um aluno que não gosta de 2 ou 3 matérias, entende? Então, aqui só pode ser no mínimo 6. Por quê? Porque se eu coloco aqui, olha, matemática e história, se eu coloco aqui, ó, 7 pessoas, eu tô passando de 6, certo? Então, 7 pessoas eu tenho 9 alunos de matemática, que dá 16, e 13 alunos de história, né? E aí, 13 mais 7, 20, com 9, 29. Então, tem um aluno aqui que não gosta de nenhuma. Entendeu? Então, assim, aí o total daria 30. Então, logo, a resposta só pode ser o quê? O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é no mínimo 6. Então, no mínimo 6 pessoas gostam de matemática e de história. Então, letra D de dragão. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente tenta sanar. Espero ter ajudado e é nóis.